Obrigada, Alexandra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui. A gente sabe que cada vez mais a gente está dentro dos lugares fisicamente, já que a nossa vida praticamente acontece, trabalho, tudo dentro, né, do mundo virtual. Então é super bom quando a gente consegue estar conectado de alguma forma. Eu vim falar de uma coisa que eu venho trabalhando diretamente nos últimos 5 anos, mas antes eu quero falar um pouquinho de mim, de quem é a Etienne que está aqui conversando com vocês. Eu sou uma gaúcha que vivo há 16 anos em São Paulo, sou natural de Pelotas, morei aqui em Porto Alegre por 8 anos e depois fui me aventurar na Paulicéia. Eu gostei que o Dimas falou, né, que é uma máquina de moer gente, mas gaúcho quando vai para lá moe a máquina de moer gente, e a gente está bem acostumado assim com as coisas que acontecem lá, porque gaúcho não tem medo de trabalho, né, a gente gosta mesmo da peleia. Eu sou uma empreendedora serial, eu já cofundei ou fundei 8 empresas até aqui. Então eu já tive empresas na área de Martech, já tive empresas na área de retail media, tenho uma empresa hoje na área de educação, que é a Somos B, que capacita jovens em tecnologia, design e inovação desde 2016, e também a Rise Global Creative, que é uma boutique independente de publicidade e soluções criativas. Eu sou professora na FIAP, lá em São Paulo, para o MBA, e eu dou aula de empreendedorismo e inovação e negócios ancorados em propósito. Porque eu acredito realmente que a gente consegue fazer negócios, a gente consegue ganhar dinheiro, mas com isso a gente também consegue mudar o mundo e transformar a sociedade que a gente vive. E eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu gosto de gente, é por isso que todos os dados relacionados a todo o nosso comportamento, seja o nosso comportamento de consumo, seja o comportamento que a gente tem dentro do ambiente digital, seja o comportamento social que a gente tem com cada uma das pessoas que está aqui do nosso lado, com as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, é algo que eu gosto e eu sou uma estudiosa em relação a isso. Por isso que eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre esse tema. Quando a gente fala de social commerce, esse aqui é o contexto que, se vocês procurarem no Google, se vocês pedirem para o ChatGPT, forem ver também em todos os grupos, né, em todos os livros, é o que vai estar escrito. Que social commerce é um tipo de comércio que facilita as transações dentro das mídias sociais ou das mídias digitais, fazendo com que essas plataformas a gente consiga buscar, a gente consiga, enquanto a gente está navegando lá, escolher os produtos e comprar esses produtos sem sair, seja do aplicativo ou seja do site que a gente vai estar. Só que esse aqui é um conceito, né, gente, muito amplo, porque ele fala das redes, né, e dos locais que a gente está dentro do nosso dia a dia vivendo. Então, dentro do Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, que a gente usa como uma plataforma de comunicação, mas a gente esquece que é uma plataforma de social media também. O Twitch, Fortnite, que é jogo, e a própria televisão. Hoje, quando a gente fala de televisão, a gente também está falando de um canal digital. Só que tem uma coisa que a gente normalmente está tão pegado aos canais, né? Aos canais que a gente vai estar conversando, aos canais que a gente vai estar levando a identidade da nossa marca, que a gente esquece do principal, do social. E por que eu coloquei aqui esse sofazinho para quando a gente fala de social? Vocês são todos muito jovens aqui, mas se vocês perguntarem para a mãe de vocês vão saber. Antigamente, quando a gente tinha as vendas diretas, vendedora de Avon, vendedora de caderninho, tinha outras coisas, as nossas mães, as nossas avós, elas recebiam essas pessoas em casa, sentadas no sofá, para que pudesse trocar uma conversa e falar ali como que é esse shampoo, como que é essa bijuteria, como que é esse ralador aqui que a gente consegue descascar 3 batatas e ralar tantas cebolas ao mesmo tempo. Quando a gente fala dos canais sociais, a gente está falando de uma série de algoritmos e de plataformas que servem para nos mostrar um monte de coisa ali, de referências que a gente está alinhado com as nossas buscas, com o nosso comportamento, mas a gente está em todos esses lugares para socializar. Então eu trouxe esse sofazinho porque ele foi o primeiro agregador social do mundo, onde quando a gente queria conversar, quando a gente queria saber alguma coisa, a gente reunia as pessoas, né, na volta ali da sala, sentadas no sofá, para isso. E tem algumas pesquisas, né, essa aqui é um report do The Future Shopper de 2023,
E ele fala que 65% de todos os consumidores, dos shoppers, né, que estão dentro do ambiente digital, eles querem passar da inspiração à compra o mais rápido possível. A gente está com pressa, né? Então, foi muito legal ver o que o Dimas estava falando de brand performance, né? De como a nossa marca ela consegue estar aliada à performance e como que a gente consegue fazer com que essas peças de mídia que a gente coloca à frente do nosso consumidor, seja através das redes sociais, seja através do out of home, né? Quando as pessoas elas estão ali dentro da jornada comum delas, como que a gente faz com que elas se inspirem, com que elas tenham aquele impacto relacionado à identidade da nossa marca, a voz, ao tom da marca, mas também com a conversão. E uma das coisas que acabou explodindo de 2020 para cá, que é o que eu vou falar mais, que está dentro desse chapéu do social commerce, né, que são os lugares onde a gente consegue ter interações sociais e também a compra, que é o live commerce. O live commerce ou live shopping, que também se ouve falar muito de live shopping, são basicamente a mesma coisa. Ela é uma inovação, na verdade, que ela une brand, toda a identidade de uma marca, tudo que é a construção de marca, independente do segmento, e a parte do social. E ela é capaz de alavancar os resultados do e-commerce, seja um site, seja um aplicativo, seja também um marketplace, aonde a sua marca estiver digitalmente, com uma experiência muito mais humanizada de compra. Então, o que é o live commerce, né? O live commerce ele é simples, ele é a união do live streaming, a live que a gente vê digitalmente em todos esses canais, com o e-commerce, em uma experiência de mesma tela. Então imaginem que aqui, enquanto a gente está vendo, imaginem que isso aqui está mexendo, né? A gente está vendo um vídeo das meninas ali fazendo a experimentação de uma roupa. Elas têm, enquanto está sendo apresentado o catálogo de produtos, e elas vão interagindo. Também pode ter perguntas das pessoas que estão do outro lado. E aí a gente tem dois focos importantes, né? Que um é o foco dos consumidores, e os consumidores eles conseguem fazer compras como se eles estivessem dentro da loja, serem atendidos, fazerem perguntas, tirar dúvidas sobre materiais, sem se deslocar de casa ou através de qualquer lugar. E para as marcas é escala de vendas. Qual loja a gente consegue aqui no Iguatemi, mais ou menos ali perto do Dia das Mães, todo mundo agora vai comprar presente do Dia das Mães, né? Qual loja a gente consegue ir que consiga durante 1 hora atender, para as lojas pequenas, de 100 a 1000 pessoas em 1 hora? É impossível. Alguém vai sair de lá super frustrado, as vendas não vão estar boas, né? Porque as pessoas vão estar a loja muito lotada. Então, é uma chance para as marcas conseguirem escalar o seu atendimento, escalar a identidade ali da sua marca, o tom de voz que ela quer para muitas pessoas. Então, imaginem que é a possibilidade de customizar um atendimento para o maior número de pessoas possíveis. A maior live que eu já fiz, que eu já participei, foi a live da Boca Rosa. Não sei se alguém aqui, quando a Boca Rosa fez o lançamento da linha de produto dela, e que ela fez 3 horas de live, e aquelas 3 horas de live lá foi puro suco de branding aliado a social commerce. Porque ela trouxe convidados, ela falou dos produtos, ela gerou ali uma vontade absurda da mulherada comprar aquelas maquiagens, e com isso as pessoas elas podiam perguntar para ela, podiam interagir ali no chat e ela respondia. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um pico de 1 milhão de pessoas simultâneas assistindo aquela live. Graças a Deus não caiu a live, deu tudo certo. Mas imaginem que aquele 1 milhão de pessoas ali naquele momento assistindo a live, e a gente teve uma operação gigantesca para poder responder as pessoas no chat, as pessoas se sentiram ali como se estivesse conversando com a Bianca Andrade. Aquela relação foi muito pessoal, foi muito humanizada. E aí, quando a gente trouxe isso, né, para o Brasil, e começou lá na China, em 2016, no primeiro ano, o Grupo Alibaba, ela criou uma empresa chamada Taobao, que era um marketplace de lives. Em 2016 já começou super bem, em 2017 já tinha crescido 21% em relação às compras do ano anterior, e em 2018 todo o mercado começou a olhar para a China, para o que era
era o tal do live commerce porque eles movimentaram em GMV 21 bilhões de dólares. E aí, não ficou só na China. Teve um crescimento exponencial. Em 2020, a Mimo, que é a startup que eu sou cofundadora, a gente abriu a Mimo e trouxe a tecnologia de live commerce para o Brasil e para a América Latina. Em 2020, na China, já eram 200 bilhões de dólares transacionados através de live commerce. Então, que é o GMV. Tudo que era vendido chegava nesse valor. Para vocês terem uma ideia, em 2025, a expectativa é que 1 trilhão de dólares seja movimentado através de live commerce. Só que não ficou só na China. A China, ela criou esse conceito, então quando a gente fala de China, né, tem muita gente lá, eles têm eu gosto muito de falar isso, né, a China ela já tem 2050, e quando a gente chega daqui próximo ano, ela vai estar em 2060, porque as coisas acontecem muito rápidas. Então a gente tem muito insight tecnológico, muito insight de inovação para trazer de lá. Mas a gente não pode esquecer que o mercado de consumo da China é completamente diferente do mercado de consumo latino-americano e do Brasil. Então o que é importante? A gente entender como acontece lá e tropicalizar. Trazer para cá entendendo quais são as diferenças que a gente tem dentro do nosso público e do nosso país para realmente fazer dar certo. Quem aqui já não ouviu 1 milhão de vezes nos tais super apps que a gente tenta há 10 anos aqui no Brasil implementar? Tudo que é banco diz, é porque você é um super app, você é um super app, porque lá existe o WeChat, só que funciona lá porque o comportamento de consumo deles é completamente diferente. Eles são basicamente nativos digitais desde sempre. Então, eles trouxeram duas coisas que foi muito importante, que é o KOL, que é o Key Opinion Leader, que são pessoas que têm o conhecimento sobre um produto específico, sobre um serviço específico e que apresentam as lives e endossam sobre aqueles produtos que estão sendo vendidos. E também tem o KOC, que é o Key Opinion Consumer, né? Que é um consumidor de opinião, que é a chave para que possa acontecer as vendas através de live. Porque ele vai influenciar dentro das decisões ali da família e de tudo mais. Basicamente, quando a gente traduz isso aqui para o Brasil, a gente está falando que o KOL é uma pessoa que conhece muito do produto e do serviço que está sendo vendido, normalmente uma pessoa da marca, uma pessoa do marketing, uma pessoa de produto, mas que sabe se é uma loja de roupas, uma marca de roupas, o estilista de repente que criou aquela coleção. Se a gente está falando, por exemplo, de automóveis, é um engenheiro que vai conseguir fazer dar algumas respostas que as pessoas vão querer. E o KOC são os nossos influenciadores, né? Esse grupo todo da Creator Economy que o brasileiro principalmente está tão conectado. Começou na China, mas foi para o mundo inteiro muito rápido. No mercado europeu, não para de crescer. No ano passado, mais de 100 milhões de europeus fizeram compras através de live commerce. Quando a gente vai para os Estados Unidos, né, que a gente às vezes tem uma ideia que lá é a meca do consumo, então tudo lá acaba sendo muito consumido, ele chegou, mas ele chegou ao live commerce de uma forma diferente. Lá o live commerce é diferente da China, que vende desde foguete, carro, roupa, maquiagem, mas também vende batata, hortaliça da feira no interior. Nos Estados Unidos, eles começaram a ter muitas empresas de live commerce, muitas iniciativas de live commerce para comunidades. Então tem a Network, que é uma das minhas preferidas, ela vende itens de colecionáveis. Às vezes nas lives deles tem no máximo 700 pessoas, 1000 pessoas, só que eles conseguem fazer uma venda, como eles vendem também produtos muito específicos, colecionáveis, em uma live de 1 hora eles conseguem vender tudo em 5 minutos. A Shop Shops, por exemplo, ela é já mais no formato chinês, né? São muitos produtos e você consegue apresentar esses produtos para as pessoas e vai fazendo a venda, vai colocando dentro do carrinho. E aí tem o mercado da América Latina. A Mimo, a gente foi pioneiras aqui no Brasil, foi a primeira plataforma de live commerce. E o que a plataforma de live commerce se diferencia, por exemplo, do que acontece no Instagram, do que acontece no TikTok e em outras plataformas? A gente não direcionava, acontecia igualzinho na China, a gente não direcionava o consumidor para um outro lugar. Enquanto eles estavam ali assistindo a live,
vendo a roupa, por exemplo, que estava sendo mostrada, vendo a maquiagem que estava sendo mostrada, ela clicava no catálogo de produtos, abria as informações, via a foto, colocava no carrinho, ia para o checkout e não perdia nada do conteúdo. E aí, quando isso acontece, faz com que as pessoas acabem tendo mais informações, né, do produto, e com isso elas acabam convertendo mais. Vocês já repararam que quando a gente quer comprar alguma coisa no e-commerce de forma normal, a gente vai lá, dá um Google, ou vai no link de uma loja que a gente queira, quando a gente vai ver tem 10 abas com o mesmo produto, várias lojas, e aí a gente fala assim, nossa, esse aqui está com preço melhor do que está lá na outra loja, mas eu queria saber se eu posso lavar essa roupa na máquina. Será que esse tênis vem com essa palmilha? A gente não tem com quem conversar. E aí, muitas vezes, a gente abandona lá o nosso carrinho pronto e acaba indo até o shopping para poder tirar aquela pergunta que a gente queria. Ou vai para o Google, vê os reviews, aí vê um monte de vídeo falando daquele produto, mas aquela loja, aquela marca que estava com o cara ali, perdeu a oportunidade dele comprar. E aí, no Brasil, quando a gente implementou essa inovação, a gente começou a crescer demais o número de conversões daqui. E hoje saiu duas pesquisas da McKinsey Global, uma delas é essa que estão preparados, né, para o prime time, que é essa questão, né, da gente ter o social commerce, da gente conseguir se conectar através do digital realmente com os nossos consumidores, e o outro que é o It's Showtime, onde ele aponta que o Brasil é o segundo mercado de live commerce do mundo. A gente é maior do que o mercado europeu, maior do que o mercado dos Estados Unidos, só a China está na frente da gente, mas por motivos óbvios, né, gente? Muito mais gente. E aqui falando um pouquinho de dados, né? A conversão do e-commerce, arredondando, do e-commerce regular é de 2%. Quando a gente fala de video commerce, que é quando você entra num site, num aplicativo, que tem aquela miniaturazinha do produto, com uma modelo fazendo um vídeo, alguma coisa, vai de 10% a 15%. E quando a gente fala de conversão de live commerce, que é aquele momento, que é a venda em vídeo, que você está ali ao vivo, podendo responder sobre o seu produto, podendo conversar e interagir com o seu consumidor, a gente vai de 7% a 30% de conversão. 30% de conversão no digital, gente, é muito alto. Para vocês terem uma ideia, a gente bate 30% de conversão em cosméticos, dermocosméticos, bebida alcoólica, sapatos e lingerie. Significa que cada 1.000 pessoas que entram dentro da sua live, 300 saem com o carrinho fechado. E aí a gente gosta muito de falar que quando a gente fala de conversão, não é botar no carrinho, não, é botar no carrinho, passar o cartão de crédito e fechar a compra. Então, mesmo quando a gente vai para 7% de conversão e que a gente está falando de joia, de um ticket de 50 mil reais, 60 mil reais, que parece pouco, é muito alto. Então, quando a gente começou essa jornada, a gente entendeu que o live commerce ele era uma possibilidade muito maior de aproximar todas as marcas, né? De aproximar todas as marcas dos seus consumidores. E essa aproximação não podia ser como acontece na China, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver alguma live da China, lá é muito pop-up de preço, né? Então é preço, daqui 30 minutos vai ser mais barato, então é muito focado ali no produto. A gente entendeu, depois de atender mais de 250 marcas e em 20 segmentos diferentes, que para o brasileiro, para o latino-americano, o importante é a conexão e o conteúdo genuíno que é trazido ali através daquela live. A gente já fez lives, gente, onde a gente estava ensinando uma receita, a pessoa que estava ali fazendo a apresentação do conteúdo não falou nenhuma vez do produto que estava dentro do carrinho, ela só ia ensinando a receita de uma comida, e enquanto ele estava ensinando a receita, se conectando, ensinando alguém a fazer alguma coisa ali, os produtos eram vendidos. Então a gente foi aprendendo muito sobre esse público, né? O brasileiro, ele é early adopter do digital, né? Tudo que é plataforma social, a gente é os primeiros, ou está em terceiro lugar no mundo inteiro, e a gente também gosta muito de experimentar as coisas. Para vocês terem uma ideia, 90% dos brasileiros pretendem comprar através de lives. Esse número ele só vai aumentando a cada ano, porque as pessoas se acostumaram com esse novo formato.
E quais são os diferenciais que tem hoje, né, de fazer uma live commerce para o público brasileiro e para o público latino-americano? A experiência é muito mais pessoal. É como se nós, como consumidores, estivéssemos dentro da loja podendo perguntar qualquer coisa. E para a loja é muito importante que ela consegue, com uma pergunta, ela consegue responder para 50 mil pessoas, 10 mil pessoas que estão ali. Teve um caso muito legal que a gente fez para uma marca do Rio de Janeiro de roupas de ginástica. E aí, dentro da live, uma moça perguntou: poxa, eu gostei dessa roupa aqui, mas eu estou vendo que ela é muito clara. Tem como você pedir para modelo fazer um exercício de agachamento para ver se vai aparecer? As pessoas no digital acabam tendo muita coragem, porque ninguém vai chegar numa loja e vai pedir para vendedor fazer um exercício de agachamento. Mas aí as modelos estavam lá. A gente atendeu o C&A durante muito tempo e a gente fez uma coisa muito legal. A gente pegava roupas P, M e GG plus size e mostrava aquela mesma roupa com modelos de biotipos diferentes. Que daí a pessoa que estava em casa podia ver: poxa, eu posso comprar essa roupa porque vai ficar bonita em mim, porque essa modelo tem um corpo parecido com o meu. Então, tem algumas coisas que a gente, quando traz para a live, quando a gente traz para essa conversa, que facilitam muito a vida do consumidor e deixa essa relação mais pessoal. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um cliente também que vendia terninhos, né, tipo, para mulheres. Foi uma live de sucesso, teve mais de 15% de conversão. Só que quando a gente fez o relatório da live, a gente viu que 80% do chat, 80% das interações no chat perguntavam pelo forro. Queriam saber como era o forro dos terninhos. A gente fez um relatório, discutiu com o cliente e descobrimos que no e-commerce dele não tinha uma foto de forro quando ele fazia o shooting das peças. O que ele começou a fazer? Ele começou, quando ele fazia o shooting para fotografar, para filmar a modelo para os conteúdos de catálogo, de rede social, ele começou a fotografar o forro e começou mais a investir em forros diferenciados e bonitos. As vendas dele no e-commerce, fora a live, que não tinha, quando não tinha, elas ampliaram o valor que ele tinha em mais de 40%. Porque é uma pesquisa ao vivo. Se você está conversando ali com o seu cliente, a gente sabe que o ser humano ele fica meio protegido ali com o anonimato, né? Apesar de colocar o nomezinho, ele fala a verdade, não tem travas na língua. Então você também consegue fazer a utilização para trazer essa pessoalidade, fazer com que as pessoas falem a verdade e você melhore o seu produto, melhore o seu serviço. Maior confiança no processo de compra. A gente sabe que em 2020, ali no pós-pandemia, a gente... 5 minutinhos, meu Deus. Ali no pós-pandemia, a gente começou a dar um up, né, no digital, porque as pessoas ainda tinham muito medo de comprar digitalmente, principalmente as pessoas um pouco mais velhas, e depois ali na pandemia tudo acelerou. Então, quando uma pessoa vê a outra conversando, mostrando como que é o produto, falando como que é aquele serviço, a pessoa se sente mais conectada com o ser humano que está ali e acaba tendo mais confiança. Faz a interação com a marca em tempo real, garante tangibilidade de produtos, porque se eu faço uma live eu posso apresentar 15 produtos, eu posso ter 30 no carrinho, que quem está ali comprando consegue também verificar. Demonstração funcional ao vivo. É engraçado quando a gente fala de eletrônicos, eletrodomésticos e maquiagem também, que às vezes a gente vê numa loja, vai numa Sephora da vida, numa loja de maquiagem, vê uma determinada coisa e não sabe como usa aquilo. Nossa, eu não vou perguntar que eu não sei, né? Então lá a gente consegue fazer muitas demonstrações. Um processo sem fricção e o mais importante, a gente conecta a identidade da marca com o consumidor. A gente consegue fazer demonstração de produtos, entregar ali como que é o flow, como que é o fluxo do nosso negócio e como que aquele consumidor ou consumidora são realmente protagonistas para a marca. Então, é tudo muito simples, porque no e-commerce a gente tem, como eu falei para vocês, né? A gente tem que procurar, abre um monte de aba, daí não tem ninguém para perguntar. E aí, quando a gente vai para a live, é muito menos fricção e mais conversão. Porque eu consigo perguntar ali na mesma tela, se a pessoa não responder ao vivo, ela vai responder no chat. Tem outras pessoas perguntando ao mesmo tempo, então a dúvida do outro respondido podia ser uma dúvida minha também. E aí a conversão imediata é muito mais assertiva. Então, a live acontece, a informação do produto é dada com fotos de detalhes, tem a interação no chat, e uma coisa engraçada aqui no Brasil é que as pessoas elas interagem entre si. Então a gente estava fazendo uma live de Presonic, que é um supermercado, eles estavam vendendo air fryer.
E aí uma pessoa fez uma pergunta: essa airfryer, eu consigo cozinhar para uma família de tantas pessoas? Antes mesmo da marca responder, as pessoas já estavam no chat: eu já comprei essa airfryer, ela é maravilhosa, dá para fazer tanto de arroz, dá para fazer... As pessoas começaram a trocar o que dava para ser feito com aquela airfryer lá, porque o brasileiro tem isso de ser muito social, e aí o checkout acontece. Vocês podem ver que o conteúdo lá atrás é acontecendo, ninguém perde nada do conteúdo enquanto o produto está vendo. Então, essa nova jornada de compra social, onde a gente consegue conversar com o consumidor, ela é muito mais assertiva e converte muito mais para as marcas, né? Então, tem uma coisa que sempre perguntam também: poxa, o e-commerce é melhor eu fazer no meu site, no meu aplicativo, direto no meu canal proprietário, ou eu posso seguir fazendo nas minhas redes sociais porque eu tenho uma audiência muito maior? Quando a gente fala de live commerce, quando a gente fala de social commerce, não é sobre ou, e sim sobre e. A gente tem que estar onde está o nosso consumidor, independente da plataforma, independente do canal. Então a gente tem que usar todos esses canais para fazer com que o consumidor saiba que ele está ali dentro da mesma jornada e que ele consiga de fato comprar de você e ter acesso à informação. Então, o mais importante é a gente transformar seguidores em consumidores, porque nem todo mundo que está seguindo as marcas dentro das redes sociais consome a marca. Se vocês olharem, por exemplo, o Instagram da Ferrari, vocês vão ver lá que tem muitos seguidores, muito fãs da marca, mas não são necessariamente consumidores. E aqui com o Live Commerce a gente tem uma oportunidade de transformar essas pessoas que estão nas redes sociais em consumidores também. Então, os resultados que a gente tem é que quando a gente faz as lives no canal proprietário das marcas, a gente tem muito mais resultado de conversão. Por quê? Porque daí ela fica dentro do espaço da marca do site, do aplicativo, por mais tempo. Ela também vê ali outros produtos e ela não é interrompida. Quando a pessoa está dentro do aplicativo, toda hora chega uma notificação, alguma coisa, ela acaba sendo interrompida. Então aqui a gente tem também um comparativo, né? Que quando a gente faz o live commerce no site, tem maior conversão, tem um aumento de base, a gente consegue aumentar o CRM das marcas a cada nova live, tem funcionalidades específicas que façam sentido para a marca, também para o consumidor daquela marca, e também tem mais dados. Então, quando as marcas elas investem, continuam investindo no seu canal proprietário, utilizando as redes sociais, né, para fazer de fato a conexão social e chamar a audiência para suas lives, tem um resultado muito maior. Tem uma coisa super interessante quando as marcas elas fazem lives nos seus canais proprietários, seja aplicativo, site, ou até mesmo dentro de um marketplace, tá? A cada live tem um incremento de 30% no CRM. Por quê? A gente... já foi esgotado, gente, eu vou correr aqui. Então, acaba fazendo com que aumente isso e tem também uma pesquisa ao vivo, né? Que todas as marcas consigam fazer. Tem vários formatos, as lives podem ser enormes, como Big Lives, tem lives de recorrência que acontecem toda semana, lives B2B para a indústria e B2C para todos os tipos de pessoas. O importante para fazer uma live e-commerce de sucesso é oferta, audiência e a experiência de compra. É quase como a gente entra numa loja que tem que ser um atendimento bom. Então, a gente tem que ter essa preocupação com a experiência. Então, além disso, o live shopping ele funciona muito para retail media, porque você pode vender esses espaços que você tem dentro do site de vocês e das marcas para trazer outros parceiros, para trazer outras marcas que façam sentido para o mesmo público. E aqui tem algumas entregas que podem ser feitas também para retail media. Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui, vou tentar correr, porque já acabou meu tempo, é como levar essa audiência qualificada, né, para o aplicativo, para o site. Divulgação, e divulga sempre dentro das redes sociais. Contratar hosts, né, influenciadores, pequenos influenciadores também, que levem uma audiência nova para dentro da live de vocês, e por isso que tem esse aumento de CRM. E FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, como falam, né, que é fazer com que a pessoa saiba que aquela live, ela vai ter só naquela live, seja aquele desconto, aquela pessoa, aquela demonstração de produto. E o vídeo commerce, ele é uma demonstração, vamos dizer assim, uma melhoria da live commerce, que é o quê? Você fez uma live de 1 hora, de 40 minutos. Você edita
o que você fez, o que você tem gravado, e você transforma isso em pílulas para poder vender os produtos depois dentro do site. Então, esses vídeos, eles ficam pequenininhos dentro do site, onde o seu consumidor clica e pode ficar vendo ali em repetição o que aconteceu, clicando, vai direto para o carrinho e aumenta as vendas. Então tem aplicabilidade para uma série de coisas, depois eu também coloco para vocês aqui a apresentação para que vocês possam baixar. Mas aqui o último slide, o mais importante é manter a ideia, a conversa com o público da marca, utilizando os principais contatos para, mais do que falar, ouvir o consumidor e fazer com que ele se sinta protagonista do que ele está fazendo ali naquele momento de venda. Muito obrigada, gente.